Olha só, o governo interino de Delcy Rodrigues garante que a ofensiva de Donald Trump não vai passar impune. Quem tem os detalhes a respeito disso é o Misael Mainetti, já conosco aqui, chegando no 3 em 1. Misael, bem-vindo, boa tarde. Conta pra gente aí o que já se sabe a respeito disso. O governo da Venezuela ordenou que as buscas comecem imediatamente. Que buscas? São as das pessoas que colaboraram com a captura de Nicolás Maduro. Muito boa tarde para você, Kobayashi, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 ao vivo aqui na Jovem Pan. Um comunicado feito, portanto, pelo governo venezuelano logo após a captura de Nicolás Maduro. O contexto, justamente, essa questão dessa captura, e Delcy Rodrigues foi reconhecida como a presidente interina nos próximos 90 dias e agora cabe a ela todo tipo aí também, de problemática, de resolver assuntos, e eles lançaram esse comunicado, mas num clima muito estranho, eu diria. Por quê? Porque ela foi colocada agora como presidente interina por 90 dias, mas ela, enquanto tenta buscar diálogo com Donald Trump, já ouviu ontem, tanto do secretário de governo Marco Rubio, como do próprio presidente Donald Trump, que falou a uma revista americana, já ouviu que eles vão lidar com os líderes remanescentes se eles fizerem as escolhas corretas. Quais são as escolhas corretas, Isso daí é muito amplo e a gente sabe que as escolhas corretas, neste caso, são as que os Estados Unidos estão apontando. Inclusive, Delcy, ela disse o seguinte para os Estados Unidos, em um comunicado aberto, ela falou para o presidente norte-americano Donald Trump sobre uma agenda de colaboração. E o documento afirma que a Venezuela aspira a viver sem ameaças externas, e ali ela faz um apelo direto à Casa Branca para evitar conflito armado. E ali ela fala especialmente para Donald Trump, diretamente para ele: presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra, disse Delcy nas redes sociais. Aproveitando, esse comunicado que ela divulgou no último domingo, convidando os Estados Unidos a colaborar com uma agenda de cooperação e com o desenvolvimento, ela também usou o Instagram para fazer essa divulgação, escrevendo: priorizamos a construção de relações internacionais equilibradas e respeitosas entre os Estados Unidos e a Venezuela, e entre Venezuela e outros países da região, baseadas na igualdade soberana e não na interferência. Agora é uma sinuca de bico, porque você tem essa presidente interina, que foi colocada lá, ela que lida bem com toda essa pasta do petróleo, pelo menos de acordo com interlocutores de Trump, então não teria sido um movimento inocente tê-la ali, mas ela já foi ameaçada publicamente ontem por Marco Rubio e pelo próprio presidente Donald Trump, mas agora também lança um comunicado ali dentro da Venezuela falando: quem ajudou na captura de Maduro deve ser também preso imediatamente. Vão várias sinucas de bico se formando a partir de agora. A gente vai acompanhando tudo ao vivo e trazendo aqui no 3 em 1. Kobayashi? É isso aí, muito obrigado, Misael Mainetti, falando ao vivo aqui de São Paulo com essas notícias da nova presidente venezuelana. Se ela não agrada o Trump, pode ser presa por ele. Se ela não agrada os generais, pode ser presa por eles também. É um cargo que, de repente, ela não renuncia aí, dependendo da pressão que ela sofrer. Agora, quem se manifestou também foi o governo chinês a respeito disso que aconteceu na Venezuela, e inclusive com afirmações graves, dizendo que os Estados Unidos estão se colocando como uma polícia do mundo. Quem tem os detalhes a respeito desta manifestação chinesa é ela. Chegando agora no 3 em 1, a Júlia Firmino. Boa tarde, Júlia, bem-vinda. Oi, Koba, boa tarde para você, para quem tá contigo no estúdio e para você que nos acompanha aqui no 3 em 1. Exatamente, Koba, foi isso então que disse o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, e ele disse também que os Estados Unidos se consideram então a polícia do mundo e que outros países, a comunidade internacional não pode aceitar essa posição então dos Estados Unidos. Além disso, essas falas foram feitas justamente hoje,
hoje, depois dessa operação que aconteceu na Venezuela, em que tropas americanas invadiram a Venezuela e acabaram então com a prisão do presidente Nicolás Maduro e também da sua esposa, Acília Flores, ainda na madrugada do último sábado. Na oportunidade também, o chanceler chinês criticou o ataque e disse que o bullying unilateral está se tornando mais desenfreado, cada vez mais desenfreado, e que os Estados Unidos se proclamam juiz internacional, um juiz internacional, além de ser aí a polícia do mundo. Para a gente entender, o chanceler chinês disse que essa operação norte-americana na Venezuela, para ele, revela a complexidade e a volatilidade do cenário atual internacional. Wang ainda disse que é necessária uma união dos países para aplicar, para fazer valer as leis internacionais, nas palavras dele, para aderir ao princípio fundamental da moralidade internacional. Além disso, Koba, essas falas do Wang reforçam também o posicionamento da China em relação a todo esse conflito entre Venezuela e Estados Unidos, que é de valorizar as delegações, na verdade as instituições internacionais, e buscar também o apoio para reprimir essas ações do presidente norte-americano Donald Trump, mas sem tomar a frente desses conflitos, sem tomar de fato um protagonismo em relação a esses conflitos. E aí, para a gente lembrar, a China pediu ainda ontem aos Estados Unidos a libertação do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, além da sua esposa, Acília Flores, e classificou também a operação norte-americana com militares na Venezuela como ilegal. E a gente não pode deixar de destacar, Koba, que a China é um importante e histórico país que faz relações, que tem relações parceiro, comercial com a Venezuela, e que acaba consumindo de fato grande parte do petróleo venezuelano. Volto com você, Koba. Muito obrigado, Júlia Firmino, falando ao vivo aqui das ruas de São Paulo. Deixa eu mandar um abraço para nossa audiência aqui, ó. Tô recebendo algumas mensagens do professor de Direito Internacional, fazendo alguns comentários a respeito do histórico não tão legal assim do Gustavo Petro, presidente colombiano, que participou do M19, inclusive acusações ali de matança até de juízes da corte colombiana, enfim. Um abraço para o Sérgio Tibiriçá conosco na audiência, para o Rafael Toffoli lá de Oswaldo Cruz também está conosco, mandando mensagem e acompanhando o 3 em 1. Deixa eu falar aqui com o Alan Gani a respeito desses posicionamentos todos aí. Primeiro, a gente fala da China, essa notícia que traz a Júlia Firmino. A China teria uma tendência de apoiar o regime de Maduro, mas tem os seus interesses locais lá com Taiwan também. Como é que fica esse posicionamento dele? Vai ficar só na nota, só na crítica? Ou acha que pode ter alguma ação mais contundente do governo chinês em relação ao que aconteceu? Olha só, bom, primeiro que a China é uma aliada da Venezuela, A Venezuela vende para a China, então há um alinhamento também ideológico, O socialismo bolivariano da Venezuela vai ao encontro do Partido Comunista Chinês, enfim, há esse alinhamento natural. Então é claro que a gente esperava uma nota da China apoiando a Venezuela e condenando a ação norte-americana. No campo geopolítico também, a gente esperava isso pelo seguinte: a China hoje é uma superpotência econômica e militar e que rivaliza com os Estados Unidos, Então também era natural fazer essa oposição, já que estão brigando aí por espaços geopolíticos, Koba. Agora, isso traz um precedente, O que o Trump fez na Venezuela com o Maduro também abre um precedente para a China falar: opa, Taiwan também eu posso invadir a qualquer momento, até porque as regras internacionais agora não valem nada, eu vou realizar aqui o meu objetivo ao meu bel prazer. Lembrando que Taiwan, na ONU, na verdade é reconhecida uma só China, E os Estados Unidos têm uma posição bastante ambígua em relação a isso. Em 1979 reconheceram uma só China, mas na prática apoiam Taiwan independente. Mas é claro que o que aconteceu na Venezuela abre um precedente perigoso para mais instabilidade geopolítica do mundo, principalmente em relação à China e Rússia. 17h47, aquele último e rápido intervalo para você que nos acompanha pela rádio. Por aqui, Piperno, cada um com o seu interesse, os Estados Unidos aqui nas Américas, a Rússia lá
com a Ucrânia, a China com Taiwan. Você acha que vai ficar uma passação de pano de uma potência para outra agora, para cada uma fazer o que bem entender? Eu acho que no primeiro momento vai haver uma escalada retórica. Rússia e China, principalmente, vão aumentar os decibéis aí em relação às críticas à ação americana, mas é claro que o jogo nos bastidores é outro. Primeiro que, do ponto de vista político, convém a essas duas potências aumentarem o volume das críticas aos Estados Unidos, porque eles também têm contenciosos regionais. A Rússia contra a Ucrânia e a China com a ambição de novo, fazer com que Taiwan se una ao continente. Muito bem. No caso da Rússia com a Ucrânia, eu acho que os defensores da ação americana na Venezuela perdem o argumento moral. Ou seja, se um pode ser condenado por invadir a Ucrânia, por que o outro não pode ser condenado por invadir a Venezuela? Sendo que, no caso de Rússia e Ucrânia, pelo menos há lá um contencioso histórico que se arrasta por décadas e tal, uma questão fronteiriça complicada. Então há algum tipo de ligação entre os dois países. No caso de Estados Unidos e Venezuela, não. Agora, é muito cedo também para a gente imaginar qual vai ser o desdobramento disso. Porque, primeiro, os Estados Unidos têm mudado o discurso de sábado para cá em relação ao que vai acontecer na Venezuela. No sábado, o presidente Trump, naquela coletiva, falou que os Estados Unidos iriam comandar a Venezuela. Falou isso claramente. E, principalmente, iam mandar da indústria do petróleo. Hoje o discurso é um pouco diferente. Por quê? Tem relação com aquilo que a gente falou há pouco. Uma coisa é a autorização legal para entrar na Venezuela e capturar o Maduro. Maduro é considerado um narco-terrorista, portanto, a ação estaria amparada no arcabouço legal dos Estados Unidos. No caso da invasão de um outro país e da instalação de tropas lá, da deposição de um governo e na escolha de um outro governante, aí esse tipo de ação teria que ter autorização do Congresso. E isso ele não tem. Então eu acho muito improvável, nesse momento, que os Estados Unidos façam uma outra ação na Venezuela para depor a governante, instalar um governo amigo, porque para isso, então, precisariam autorização do Congresso. Em relação ao petróleo, quando, enfim, esse bloqueio já está sendo burlado pela Venezuela. Enfim, notícias hoje que dezenas de navios petroleiros conseguiram passar lá pelas barreiras e, enfim, se mandaram. Agora, é importante notar que se a China não puder comprar da Venezuela, ou pelo menos tiver obstáculos e dificuldades para isso, um fornecedor natural seria o Brasil. E isso pode acontecer. Impactar nossa economia aqui também, de alguma maneira, né? Nesse caso, positivamente. Brasil intermediando aí esta rota do petróleo.